como a gente tem imaturidade, relações imaturas, não é mesmo? Meu nome é Tisila Veloso, para quem não me conhece, eu trabalho com expansão de consciência, acabei de sair do banho e fui aqui assistir um vídeo que fala de duas relações. Para quem faz parte da comunidade da Aliança Divergente, é o Encontro de Impulso, que traz o Renato Torres com Elton Euler. Para quem não é da Aliança, esse é um encontro, um vídeo que é gravado, que faz parte para a comunidade, e nesse vídeo essas duas pessoas, eles estão falando sobre o encerramento da sociedade deles. E assistindo o vídeo, sabe o que mais me chamou a atenção? A maturidade. O tempo todo eu fiquei apaixonada. É mais do que admirada. É assim, em estado de êxtase com a condução deles. A maturidade de, primeiro, o Renato olhar e desapegar de algo que se torna a identidade dele, que é a empresa. E ele faz uma pergunta que eu gosto muito, assim, eu não sei, não lembro agora exatamente a pergunta, mas todas as vezes, quando eu acordo, eu tenho alguns processos, e um deles é fazer perguntas para mim mesma, para abrir consciência, para me mostrar. E uma das perguntas que eu faço é: quem sou eu hoje? Se nada fosse a questão, quem eu seria? Se não fosse minhas filhas, se não fosse minha casa, se não fosse o trabalho, quem eu seria? E ele se fez essa pergunta: quem sou eu? Porque eu sempre me apresento, se torna uma identidade, eu me apresento como o CEO da Aliança Divergente e várias coisas. E aquilo ali primeiro, trabalhar o apego. Quantas vezes a gente se apega? A gente já vê que aquela relação não é boa, não é saudável, mas a gente permanece nela pelo apego. E teve um vídeo que eu fiz no meu Instagram também sobre uma sacola que foi roubada, e eu falo sobre o apego ali. A questão primeiro ponto foi o apego. E depois eles estavam trazendo sobre, será que outra coisa que me marcou, né? Eles olharem e falarem assim: tá, a gente fica juntos, a gente consegue ter uma ótima união quando tem um problema, que aí a gente se fortalece. E quando tudo tá bem? A gente consegue também se romper e se fortalecer e permanecer juntos? Quando a gente rompe com tudo bem? E aquilo ali também me chamou, essa parte me chamou muita atenção também, porque quantas vezes, né, se você, por exemplo, está numa sociedade ou está num casamento e uma pessoa passa por uma dificuldade, parece que vê uma força na gente, até como se fosse uma missão da gente suportar o outro, da gente ficar bem, né, ali com o outro. Mas e se depois que o outro melhora? E a gente fala assim: nossa, mas não é ainda o que eu quero. Eu quero mais, eu quero diferente. Mas a gente tá bem aqui. Se eu terminar, como que vai ser essa relação? A gente vai permanecer bem? Ou essa pessoa vai ficar com raiva, vai ter vingança, vai querer meu mal, vai querer mostrar que sem a minha pessoa eu não fui pra frente, você não vai pra frente. Então foi outro ponto ali que eu vi o quão maduros eles eram, de estar rompendo algo bem e ficando os dois bem. E por fim, outra coisa que eles também citaram era, que eu achei muito interessante, foi um caso que ele falou assim, que é a maturidade que eles alcançaram de poderem falar as coisas um para o outro sem afetar as relações, ou sem eles levarem para o lado pessoal, eles analisarem só o fato. E foi interessante porque o Renato Torres, ele comentou, falou assim: mas a gente não foi sempre assim. No começo, né, a gente tinha todo um melindre, tanto que às vezes eles falavam: eu não vou cobrar tanto desse meu sócio, porque eu sei que ele tá ali já
tá precisando ser cobrado, mas eu tô vendo que ele tá passando ali por um tumulto, então eu não vou cobrar para poder aliviar, para proteger. Só que ele precisava ter cobrado. Era o papel dele, da função dele. Então ali tinha envolvimento, né? E eles atingiram uma maturidade do tipo assim: olha, né, sinto muito. Não falaram com essas palavras, né? Tô usando as minhas. Mas sinto muito o que você tá passando. Mas isso aqui precisa ser feito e não está sendo feito. Como se fosse isso. E na hora, eu fui olhar para as minhas relações, né? Assim, mais próximas. Será que você consegue falar, né? Abertamente, tudo? E eu lembrei que esses dias eu sempre converso muito com as minhas filhas. E outro dia eu conversando com a minha filha menorzinha, porque eu já tive essa conversa com a mais velha, mas eu sempre volto, né, nessa conversa. Mas eu percebi um momento e eu, sozinha ali com a minha filha menor, a Alina, eu perguntei para ela: minha filha, o que a mamãe pode fazer para poder ser uma mãe melhor, uma mãe mais legal para você? E ela pegou e respondeu que era brincar mais com ela. E realmente, no último mês, eu foquei muito no meu trabalho, eu estava com muitos movimentos. Eu entendi o movimento dela, percebo que também era uma meio culpa minha, mas ao mesmo tempo, eu não fui para um espaço de culpa, porque eu tinha clareza do que eu estava buscando. Então, eu já tinha planejado isso. Eu já tinha planejado esse período, eu vou fazer dessa forma, né? Eu vou acabar não dando tanta atenção para elas, mas quando passar essa data, eu vou dar atenção. Que chegou essa semana é que eu vou dar atenção, amanhã elas voltam das férias e eu já separei algumas coisas ali pra gente fazer juntas, mesmo já tendo voltado às aulas. Elas não irão pra gente se divertir. Então eu já tinha programado isso. Então eu não fiquei num espaço de culpa, mas eu percebi que aquilo que ela sentia tinha aquele 1% de culpa ali que eu tinha, né? Ai, será que ela sente minha falta? De dúvida. Eu não tinha culpa, mas eu tinha dúvida. Será que ela sente minha falta? E ela confirmou ali a minha dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eu não fui para o espaço de culpa porque eu já tinha tomado uma decisão e eu estou cumprindo e tá tudo bem. Só que eu também perguntei, e o que a mamãe faz que você não gosta, que se eu parasse de fazer, você ficaria mais feliz? E ela falou assim, parar de me puxar. E o que acontece? Dentro da relação, sabe, minha filha é muito de empacar. Ela tem um gênio mais difícil. Não é um gênio mais difícil, até desconsidero essa fala. É um gênio mais interessante. A minha filha mais velha é daquelas assim, você não vai vir? 1, 2, ela já vem. A mais nova, que é a Alina, ela tem uma questão de orgulho, de não vou ceder. Ela tem um lado desse, de rejeitar, e ela meio que vai para invalidação, né? Tipo assim, eu vou rejeitar para eu ter bronca, pra nanã. E eu sempre falo para ela, eu coloco muita mãozinha no coração dela, né? Mesmo depois de brigando com ela por alguma coisa, eu falo assim, a mamãe ama você do jeito que você é. Eu falo, a mamãe vai ficar brava quando fizer algo que mamãe não, né, alguma bagunça, quando você fizer algo que eu não gostei, mas eu posso ficar brava, o que for. Eu posso ficar, às vezes, com raiva daquilo que aconteceu. Mas a mamãe nunca vai deixar de amar você. E eu amo o seu jeito de ser. Criativo, expansivo. Você é maravilhosa. Só que a mamãe vai ficar brava, às vezes, quando você pegar a caneta, rabiscar tudo. E assim, ela só ouve. Sempre só ouviu. Ela nunca demonstrou nada assim pra mim, mas eu sei que, de uma certa forma, eu estou criando algo pra isso nela. E aí, como ela empaca muito, eu dou os avisos pra ela. Falo assim, olha, é pra vir agora. Se você não vier, eu vou contar até 3 e eu vou te puxar, eu vou te pegar aí. E você vai. Eu estou te avisando que você vai. Por exemplo, tomar banho. Eu não tô perguntando se vocês querem.
Eu estou avisando que agora é a hora do banho que vocês vão. Vocês podem vir da forma tranquila, e eu adoraria, e é a que eu prefiro, adoraria que vocês viessem, mas se vocês não vierem, é a hora do banho, é a hora que eu vou dar, eu vou fazer vocês irem pro banho. A gente pode fazer à força e eu não quero fazer isso, mas é vocês que escolhem. A primeira vai direto. Ela já fica parada, abaixa a cabeça e fica meio travadinha. E ali eu falo, eu vou contar até 3, se você não vier, eu vou pegar você e vou te colocar ali no banho. Então eu faço 1, 2, às vezes ela começa a andar. Aí eu paro e falo assim, eu vou contar de novo, deixa eu avisar você, se eu chegar no 3, eu vou puxar você. 1, 2, 3. Ela não veio, que muitas vezes ela não vem, eu levanto e vou até ela, pego ela no bracinho e puxo. Não machuco, não tô fazendo nada muito assim, mas eu puxo ela e levo ela pro banho. E ali ela vai. Aí vai chorando, vai não sei o quê, eu tiro a roupa, aí ela faz aquele escândalo como se fosse que se ela estivesse sendo espancada e tudo bem. Mas eu fico leve, pronto, depois ela logo se distrai, etc. Mas com essa situação de hoje, né, desse vídeo, eu lembrei dela me falando, né, que não queria ser puxada. E naquele dia eu prometi pra ela. Falei, então nós vamos fazer algum combinado. Tudo bem, eu nunca mais vou puxar você. Mas eu preciso que você obedeça a mamãe. E não aconteceu mais, porque logo depois vieram as férias, eu fiquei com ela, depois ela foi pro pai. Então agora ela vai voltar e a gente vai ver o que é. Mas aquilo ali, eu me emocionei tanto, pelo que eu construí com a minha filha, porque ela é muito fechada. E eu penso, ela virar para mim e falar, eu não quero isso, sem pensar se isso vai me magoar, se vai me deixar triste, se vai me colocar alguma culpa. Talvez você pode falar, ela não tinha toda essa análise, todas essas coisas. Quantas vezes a criança nem conta algo que pros pais, para não, sei lá, sofreu, eu não vou nem falar de coisas muito profundas, por exemplo, sofreu um abuso e nem contou para não atrapalhar ali o pai, não deixar a mãe mais triste, com mais problema. Não tô nem falando disso, tô falando de um lápis que sumiu lá na escola. A criança, às vezes, a mãe ali tá com dificuldade financeira, a criança nem conta, porque ela sabe que a mãe dela tá com dificuldade financeira, ela prefere passar aperto do que falar. Eu me senti tão grata, tão feliz pela minha filha ter dito isso. E eu sei que o meu calcanhar de Aquiles é a parte de relacionamento. E eu fiz uma escolha, né? Esses dias eu fui instigada, provocada a olhar para a parte de relacionamento, né? E mês passado. E eu tinha tomado uma decisão, que a partir de 1º de agosto, eu iria realmente, assim, eu falava que tinha rompido o ciclo, que tinha nanana, mas eu vi que ainda tinha algumas brechas, em que era a historinha que eu contava para mim, para me convencer de que estava tudo bem, que estava maduro, que estava... De repente, eu percebi vários movimentos e ali eu escolhi que a partir de 1º de agosto eu não ia repetir mais nesse mês essa continuidade de um ciclo já terminado. Que assim, eu tenho uma relação boa com o pai das minhas filhas, mas tinha uma abertura dele vir, de eu falar, de eu ficar fazendo conversa difícil, sabe assim, que tipo, nem isso eu quero. Eu não quero nem precisar mais ter que conversar mais nada. Encerrou, acabou, né? Acabou. Cada pessoa agora... E aí, eu fiquei pensando, sabe? Que eu defini que a partir de outubro que eu iria olhar para novos relacionamentos. E ali eu olhei e fiquei pensando, tá, mas e se eu encontrasse alguém?
como que seria? Será que eu teria maturidade para a pessoa vir falar, sei lá, olha, você tá desleixada, não, você precisa pôr mais maquiagem, sei lá, e ele tá falando, não no sentido de precisar, mas no sentido, assim, de, de me apoiar, porque eu falei que eu gostaria, né, de ter mais autocuidado, etc. Então, quando a pessoa vem e fala assim, olha, por que você não faz um botox? Ao mesmo tempo, será que eu fico pensando assim, eu não tenho isso há muito tempo. Então, será que eu vou ter maturidade suficiente para me calar e entender que ele está falando isso com base, não no sentido de criticando, você tem que fazer botox, você tem que emagrecer, não nisso. Mas já que eu mostrei para ele que eu tenho esse interesse, ele pontuar algumas coisas que eu demonstrei interesse para poder contribuir comigo, né? E de preferência pagar para mim também, né, gente? E que, né, isso para mim também é coisa nova, né? Que a guerreira ainda nem tá vendo isso aí. Mas eu fiquei pensando, como será uma relação tão madura e tão saudável? Então, eu vou descobrir, né, no futuro. Mas eu resolvi gravar esse vídeo para fazer um convite aqui para você também refletir. Como andam as suas relações? Como anda a sua conversa com a pessoa? Você consegue falar tudo que você vive, que você quer, ou você esconde as coisas? Por medo, por culpa, para não dar briga? Quanto você vive dependente do que o outro vai pensar e não está sendo você? Porque você falar o que você quer, precisa, né, tem necessidade, sem olhar para como o outro vai reagir, como o outro vai perceber aquilo. É lógico, eu não estou falando para você falar de qualquer jeito, ofender as pessoas. É mais ou menos assim, se fosse outra pessoa, como você falaria? Então é desse jeito que vai falar com essa pessoa. Então, você está fazendo isso? Seus filhos conversam com você? Contam as coisas? Eles falam para você que não estão satisfeitos com aquilo que você faz com eles? A forma como você age? Você teria capacidade de suportar? E não agir na infantilidade? E não ir para a raiva? Não ir para a vingança? Ah, é? Você fala que eu estou descuidando disso? Então agora também não faço mais. Ou você vai olhar aquilo como uma oportunidade, como algo para ser alterado. Quando a minha filhinha falou isso para mim, eu prometi para ela, fiz um alinhamento, porque eu falei, não adianta, né? Eu prometer aqui que não, e ela continua fazendo e eu não ter ali o objetivo. Então eu falei, então eu nunca mais vou fazer. Mas eu preciso que você me obedeça. Então, assim, provavelmente ela vai me desobedecer. E aí, Tsila? E aí, onde eu vou conversar com ela? Eu falei assim, você lembra do nosso combinado? Eu parei de fazer isso porque, né, nós combinamos que você iria me obedecer. Eu não quero voltar a fazer. Eu te prometi que eu nunca mais faria. Então, vamos lá? Vamos lá? Deixa eu pegar na sua mãozinha. Vamos lá com a mamãe. Se vai dar certo, eu não sei. Ainda vai acontecer. Mas quando terminou, eu já me senti, eu agradeci ela. Ah, era isso que eu queria falar. Eu agradeci ela. Eu reconheci o que ela fez para que ela possa sempre fazer isso para mim. Minha mamãe ficou muito feliz por você falar para mim o que você não gosta, quando a mamãe magoa você, quando a mamãe te deixa triste. Eu fiquei muito feliz. Você pode sempre falar isso para a mamãe. E já que a gente está no mês da grandeza, para quem não viu meus outros vídeos, ou para quem não sabe, dentro dessa comunidade, a gente dá um título para cada mês. E eles procuram trabalhar esse título em todas as versões deles,
em todas as ações deles, e eu também procuro fazer com que esse título seja aplicado também na minha vida. E ali eu me reconheci, sabe, a grandeza do que eu estou construindo com as minhas filhas. Se eu falasse há uns anos atrás, gente, há 10 anos atrás, hoje eu tenho 44. Eu com 35 anos, eu falava de boca cheia. Eu não quero ter filhos. Não, eu não vou ter filho. Se um dia, talvez, bater à vontade, lá depois dos 40, eu adoto, tá tudo certo. Mas a vida já tinha outros planos. Tinha as pré-quedinhas ali, ó. Então, hoje eu vejo a minha relação com elas, olho assim e falo, sabe, a Tisila como era antes, há uns anos atrás, e eu falo, cara, como eu tô construindo uma coisa muito legal aqui com elas. Uma relação de diálogo, uma relação madura. Com elas eu tenho conseguido. Então, eu reconhecer a grandeza minha como mãe. E se você está longe de fazer assim com seus filhos ou de ser assim, não se julgue. Eu também estava. O importante é a gente olhar para quem nós somos hoje e perguntarmos: como eu quero construir minha vida daqui para frente? A gente pode fazer escolhas diferentes a cada 10 segundos. Então, como seria você? Não importa o passado. Você fez, não importa como você está lidando com a sua relação com o seu namorado, com o seu marido. Foram só escolhas interessantes. Foram as escolhas, eu conversei daquele jeito, nossa, eu agi assim, eu agi assado. E se você não for pro errado de você? Porque se você ficar no errado, você vai entrar num espaço de culpa. E aí vira uma rodinha de hamster. Você fica culpado, e aí você faz, e você não consegue sair. E se você não for pro espaço de errado? E se você olhar e falar assim, que escolhas interessantes que eu fiz? Foram só escolhas interessantes. Para aquele momento, para o que você tinha de consciência, para o que você estava passando. E é só isso. Só que hoje, você tem uma nova consciência, ou está adquirindo uma nova consciência aqui agora. Quem você escolhe ser? Que tipo de relação você pode criar? Que movimentos você pode fazer para construir uma maturidade? Mas o outro não sei o quê. Quanto você vai esperar no outro aquilo que começa em você? Mas vai me deixar... eu tentei, Tisila, mas aí a pessoa não sei o quê. Não, é sobre você acessar uma nova versão sua. É sobre você se transformar. E o outro vai no tempo dele. Ok? Espero que trago... Eu sempre falo isso no final, né? Mas é de verdade. A cada final de vídeo, eu fico com a esperança de que, de alguma forma, alguma palavra que eu tenha dito possa fazer sentido para você que está aí do outro lado ouvindo. E se você não... Agora vamos para a parte do comercial, né? Para quem não me segue, se inscreve aqui, porque minha meta é chegar até 3.000 inscritos até final de outubro. Então, até dia 15 de outubro. Então, essa é a minha meta. E se você puder contribuir comigo, né, fazendo esse movimento, vou ficar muito feliz. E além disso, você ganha que você fica sendo notificado toda vez que eu posto um vídeo, tá bom? Um abraço.